família, as promessas de Deus, quando ela vem para nós, ela vem para a nossa família, porque nós estamos em família, nós somos família. E quando a gente olha aqui para esse texto, a gente vê Deus fazendo essa promessa tão grande para Abraão. Só que antes de abrir a boca para falar da promessa, Deus dá uma ordem para ele. Deus fala para ele: olha, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, para essa promessa ser cumprida, Abrão tinha que ter no coração a disposição para obedecer aquilo que Deus tinha falado para ele. Existem ordens de Deus que nós não podemos ignorar. Nós não podemos ignorar. Queremos as promessas? Queremos. Queremos as bênçãos de Deus? Queremos. Mas não podemos ignorar o que vem antes da promessa. Quer ver só? Quando a gente vai falar de dízimo, Deus fala assim: e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Mas antes dessa promessa vem assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Aí eu vou dar esse passo, aí eu vou experimentar o cumprimento da promessa. Então a gente precisa ter isso em vista. Nós queremos nossos filhos no caminho de Deus? Queremos. Mas existe uma palavra: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando for velha não se desviará dele. Nós não queremos que os nossos filhos desviem, mas nem sempre nós temos essa disposição de ensinar no caminho. Ensinar no caminho é segurar na mão e andar com ele no caminho, mostrando ele o caminho. Não é apontar, mas é ir com ele, é ir no caminho com ele. E quando a gente olha para esse texto aqui, e hoje eu estava meditando e dando uma estudada sobre a vida de Sara, ou Sarai, nessa época ainda. Olha, o texto ele fala, né? Mais para frente a gente vai lendo e vai vendo mais promessas de Deus para Abrão. E quando Deus fala com Abrão assim: sai da sua terra, Sara tinha 65 anos nessa época. Idade no nosso país para pessoa, para mulher ou homem aposentar. E Deus então fala com Abrão, fala: olha, você vai sair da sua terra, você sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Sara tinha 65 anos. Sara é uma das mulheres mais citadas na Bíblia. Sara é uma das mulheres que a Bíblia mais fala a respeito dela. Pensa, a gente com 65 anos, o nosso marido com um montão mais do que a gente, e ele fala assim: olha, querida, nós vamos mudar. Para onde? Não sei. Deus falou que é uma terra que ele vai mostrar. Selou. Que dia que eu vou sair daqui para ir para um lugar que eu não sei onde é, ainda longe da minha família? Vou não. Se você quiser ir, você vai sozinho, mas eu não arredo o pé daqui. E queremos as bênçãos de Deus, as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. E ela sai dali com 65 anos. E ela vai com o marido. Começa a caminhada deles, para que a bênção de Deus, as promessas de Deus, se cumprissem na vida deles. Então ela sai da terra, sai da parentela, mas ela ficou ao lado do marido sempre, nos erros e nos acertos dele. Nós sabemos que eles foram para o Egito por causa da fome. Lá Abrão ficou com medo de ser morto, falou com ela para mentir que ela era irmã dele. E o rei, mais do que depressa, viu aquela mulher linda e maravilhosa, pegou ela e levou para o harém dele. E Deus começou então a enviar tumultos ali para o Egito.
o rei chama Abraão e fala: o que aconteceu? Tem alguma coisa errada? Ele falou: não, é porque ela é minha mulher, ela não é minha irmã. Então você pega tudo que você trouxe, tudo que eu te dei de presente, some daqui e leva sua mulher. Mas ela estava com ele. O que a gente faria se o nosso marido fizesse isso com a gente? Queremos as bênçãos de Deus? Queremos. Queremos a promessa de Deus se cumprindo em nós e na nossa geração? Queremos. Mas até que ponto nós estamos dispostas a obedecer a Deus, sendo submissas ao nosso marido e confiando nas decisões que ele toma? 65 anos para mudar para um lugar que nenhum dos dois sabia onde era. Quando nós queremos desfrutar das promessas e das bênçãos de Deus, nós não podemos ter medo de obedecer a Deus. Ah, mas e se eu for e não for isso? Meu marido quer, mas eu estou com medo. Não é? Queremos a bênção, mas não queremos obedecer. Para as bênçãos de Deus se cumprirem na nossa vida, nós não temos que tentar ajudar Deus usando atalhos, não é? Por quê? Porque os atalhos trazem prejuízo para a nossa família. Quando Deus visita Abraão, se você for olhar aí mais no capítulo 15, Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Sara riu, ela achou engraçado, que ela já estava muito velha, não menstruava mais, não, pelo que ela fala, ela não tinha mais prazer no ato sexual, porque ela fala assim: será que depois de tão velha eu vou voltar a ter prazer? E o anjo vê que ela riu, achou graça daquilo, tanto que o nome de Isaac significa riso. E aí ela achou que estava demorando a promessa, e ela foi para o atalho. Ela pega uma escrava dela chamada Agar e vai ajudar Deus a cumprir a promessa dele. E manda Abraão deitar com a escrava e ter filhos através dela, porque ela estava achando que a promessa estava demorando muito a se cumprir. Quantas vezes nós também agimos assim? Deus nos prometeu, nós temos conhecimento da promessa, mas achamos que está demorando, aí a gente quer um atalho para ver se anda mais rápido. Aí a gente quer dar o nosso jeito brasileiro, o nosso jeitinho, como se Deus precisasse da ajuda do homem para cumprir qualquer palavra que ele libera, porque ele é 100% responsável para cumprir tudo que ele fala. Deus não se esquece das coisas que ele promete. Deus não se esquece. E às vezes a gente, por achar que ele está demorando, a gente quer pegar atalhos, e os atalhos trazem prejuízo. Por quê? Porque aí Agar engravidou, teve o filho e tudo bem ali, mas quando Sara engravidou e deu à luz a Isaac, aí logo ela quis que o marido expulsasse a escrava com o filho dele dali, porque estava tendo rusga dentro de casa. Olha o prejuízo. E o marido, bestão, expulsa o filho de casa, não é? E Ismael foi para o deserto com a mãe dele. Lá, a hora que Agar olha e acha que o filho dela vai morrer de tanta sede, ela vai para longe para não ver o filho morrer. Aí o anjo fala para ela: pega o seu filho, porque Deus ouviu a sua voz, e volta para sua senhora. Vai para o lugar de onde você não devia ter saído. Isaac era o filho da promessa, mas Deus também tinha uma promessa para Ismael. Mesmo diante do erro de Sara, Deus ainda usa de misericórdia com Ismael. Não podemos querer ajudar Deus a fazer as coisas. Deus fala que não podemos buscar julgo desigual. Não há comunhão de luz com trevas. Mas nós queremos ajudar Deus. Não, mas aí eu prego para ele, eu prego para ela, e ela se converte. Eu quero a bênção de Deus comigo, mas eu fujo dos princípios para que essa promessa seja cumprida.
Por que Abraão experimentou o cumprimento da promessa? Porque ele não teve medo, ele saiu da terra dele, saiu da casa do pai, saiu do meio da parentela e foi para uma terra que Deus mostrou para ele. Sabe por quê, queridos? Porque tem muitos lugares onde nós estamos que a bênção de Deus não vem sobre nós. Tem muitas atitudes que nós temos que não tem como a bênção de Deus chegar onde essas atitudes são praticadas. E queremos a bênção de Deus. Aí compactuamos com aquilo que Deus não compactua. A bênção de Deus não vai chegar, porque Deus não muda princípio. Se Abraão não tivesse saído da terra como Deus mandou, ele não teria experimentado a promessa sendo cumprida na vida dele. Sara ia continuar estéril, porque tinha um princípio para ser obedecido. E nós estamos aí com os princípios escancarados na nossa frente. O princípio do perdão: se eu não perdoar, eu não sou perdoado. O princípio da semeadura: se eu não for fiel com Deus no dízimo, eu estou roubando de Deus. Eu não vou experimentar a bênção dele na minha vida financeira, porque é a minha fidelidade com Deus que vai repreender o devorador da minha vida. Eu sei disso. Mas aí eu acho que eu posso ajudar Deus. Aí esse mês eu não entrego, mês que vem só 5%. Deus não negocia princípio. Queremos as promessas se cumprindo? Queremos. Mas precisamos confiar sem medo algum e não temos que tentar ajudar Deus usando atalhos. Precisamos descansar no tempo de Deus. Isso é interessante, porque quando o anjo fala, chega lá para dar um recado a Abraão, Deus fala para ele que no tempo determinado por Deus, Deus fala para ele: olha, eu vou voltar daqui a tanto tempo e Sara vai dar à luz. Existe um tempo, e o tempo não é o nosso. Deus não tem esse tempo nosso de ontem, hoje e amanhã. Deus tem um tempo já definido, a eternidade está diante dele. Tudo está diante dele, desde o início da criação até o dia que Jesus voltar para buscar a igreja. E o tempo de Deus não é o nosso. E às vezes nós queremos que Deus cumpra a promessa dele no nosso tempo. E não é assim. Deus tem um tempo para cumprir essa promessa. E nesse tempo de espera é quando Deus vai nos moldando, nos preparando, nos capacitando para usufruirmos, obrigada, Gabi, para usufruirmos daquilo que Ele vai nos dar. E às vezes nós ficamos impacientes. Se eu não estiver enganado, o escritor da carta aos Hebreus, ele fala assim: não retarde o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorar. E às vezes a promessa, ela demora a ser cumprida, porque o princípio que é para eu estar nele, eu não estou. Aí eu vou retardando. Eu vou retardando. E eu vou retardando. E não é Deus que retarda, sou eu. Deus tem um tempo. Deus tem um tempo. E a gente vê muito isso quando a gente vai olhar as gerações, as 14 gerações que Deus foi estabelecendo até chegar em Jesus, De fulano a fulano, 14 gerações, de fulano a fulano, mais 14, de fulano a fulano, mais 14, até chegar em Jesus, mais 14. É o tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Meu tio que mora em Belo Horizonte, ele me ligou, ou eu liguei para ele, que a sogra dele não está muito bem de saúde, e eu perguntei para ele: os meninos estão bem? Ele falou: estão bem, só o Felipe que está fora.
Aí eu falei para ele está morando fora? Não, está fora da igreja. Falei para ele, não tem problema não, ele está fora da igreja. O importante é o que a palavra te fala. A Bíblia fala que se você ensina no caminho, ainda quando for velho, olha para a promessa, você ensinou no caminho, agora aguarda o cumprimento, tem um tempo. Tem um tempo. Seu filho não está fora. Ele pode estar fora da igreja, templo, mas ele está em Deus, porque existe uma promessa. E Deus não fala. E tem um tempo. Tem um tempo. Eu estava ensinando para os adolescentes, eu achei muito interessante o testemunho do filho da Maria Lúcia, do tempo. Ele falou, eu fiquei fora tanto tempo, mas agora eu estou de volta. Um tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus, queridos. O que nós temos que fixar os nossos olhos é naquilo que Deus já nos prometeu e os princípios que Ele estabeleceu para nós. Para nós. Se você está passando uma certa necessidade, uma certa dificuldade com alguém, principalmente filho, gruda na promessa e esteja no princípio. Abraão alcançou a promessa porque ele obedeceu, ele saiu da terra dele, ele saiu da parentela dele. E essa questão de querer ajudar Deus, ela acompanha gerações. Isaac casou, Rebeca teve 2 filhos, tinha uma promessa. O mais velho será servo do mais novo. Ela não tinha que querer ajudar, mandando o filho enganar o pai para receber a bênção. Nós não precisamos disso. Aquele negócio de querer dar um jeitinho, querer ajudar Deus, não é? Quando quero agir na minha própria força, eu me torno um obstáculo para Deus. O que aconteceu? Sara sofreu depois, porque certamente viu o marido triste, porque o outro filho estava longe, ele não sabia nem onde Ismael estava. E olha o transtorno de Agar voltar, Sara ter que receber ela. Quando eu quero ajudar, eu me coloco entre Deus e a promessa dele. Aí eu vou ter prejuízo, porque eu vou ter que voltar lá no início e começar tudo de novo, para que essa promessa se cumpra. Mesmo Sara tendo pecado, Deus cumpriu a sua palavra. Mesmo Sara tendo duvidado, mesmo Sara tendo rido, Deus cumpriu. Por que Deus cumpriu? Porque o marido permaneceu no lugar do princípio. Mesmo se você perceber, querida, que seu marido está fora do princípio, seu filho está fora do princípio, permaneça no princípio. Porque um da família que permanecer no princípio pode ser o canal que vai irrigar as pessoas da família. Porque às vezes nós olhamos muito para a circunstância. Naquele momento ali, de acompanhar o marido, Sara não olhou para a circunstância, ela não olhou para a idade, mas na hora que ela olhou para o corpo dela, e que ela pensou assim, não, olha como que eu estou. E ela riu, achou graça. Às vezes nós achamos Deus suficiente para fazer uma coisa aqui, mas achamos Deus insuficiente para fazer outra. E Deus não muda. Deus não muda. Na semana passada, a Juliana me ligou meio desesperada, chorando demais, porque o médico tinha dado uma notícia muito ruim para a mãe dela, da saúde da mãe dela. A mãe dela vai ter que operar da tireoide, porque os caroços
cresceram para dentro, né? Ao invés de fazer o parto para fora, cresceu para dentro, atrapalhando ela respirar. E ela foi fazer os exames e foi no médico, o médico falou para ela que todo o tórax dela já estava tomado e que já estava até prejudicando o coração e que a cirurgia era urgente e que ele faria a cirurgia dela por R$15.000 na Santa Casa em Goiânia. Aí eles ficaram tudo doido. Aí a Juliana me ligou, chorava tanto que eu falei para ela, desliga o telefone, respira, daqui a pouco eu te ligo. Aí liguei para ela, e ela falou, falei, Ju, vamos olhar para o que Deus fala. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Quando você tinha 15 anos, a sua mãe operou de um tumor na cabeça. E Deus curou ela ou não? Curou. Falei, você acha que Deus mudou? Deus é 100% responsável. Deus está cuidando da sua mãe. Descansa o coração. Entra para o seu quarto e adora a Deus pela vida da sua mãe e agradece. Não fala mais nada com Deus e nem com ninguém. Aí nós ficamos ligando para ela à tarde. Aí quando foi à noite eu liguei, ela falou, não, nós estamos mais tranquilos, aí nós vamos levar minha mãe no médico de cabeça e pescoço, para ver a opinião dele. Segunda-feira. Então tá. Aí a gente foi orando também, agradecendo a Deus. E ontem à noite ela me ligou, feliz da vida. O médico falou para a mãe dela que não é nada disso, ela tem que operar mesmo, mas que não é do jeito que o médico lá falou. Realmente tem alguns carocinhos no tórax, mas a hora que ela deitar na mesa de cirurgia, que ele vai ver o que vai precisar fazer, se vai precisar fazer. E falou para ela, eu faço a cirurgia da senhora por R$2.500 no Hospital Samaritano, que segundo a Ju, é melhor do que a Santa Casa. Está vendo? Deus que faz aqui, Ele faz ali também. Ele faz lá, Ele não muda. O Deus que mandou eles saírem da terra e da parentela e que deles Ele iria transformar numa grande nação, é o mesmo que engravidaria Sara já avançada em dias. É o mesmo. E Deus cumpriu a promessa dele. Abraão se tornou uma grande nação, que chegou até nós, os gentios. E Deus não mudou, viu, Maria? Deus não mudou e nem vai mudar. É o mesmo Deus. A diferença está em olharmos os princípios, não sairmos do lugar de receber, que se chama Jesus Cristo. O lugar de recebermos as bênçãos de Deus se chama Jesus Cristo. Sara saiu do lugar de receber, foi buscar a escrava lá. Trouxe o maior transtorno. Não podemos sair do lugar de receber. E não esquecermos que eu recebo é no momento que eu oro, não é amanhã. Pela fé eu recebo é no momento que eu oro, porque está escrito, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo que recebestes, será assim convosco. Não é crendo que recebereis um dia, é crendo que recebestes, é presente. Está vendo? Então eu já saio daqui agradecendo, porque eu já recebi pela fé. Sara poderia ter engravidado naquele dia, naquela noite, mas ela não engravidou naquele dia, naquela noite. Aí ela achou que tinha que, por quê? Porque ela no coração era bebê. E ainda teimou com o anjo. Quando o anjo falou que ela tinha rido, ela falou, não, não é assim. Ele falou, você riu. O que é que vai definir a promessa se cumprindo em nós? A nossa fé. E olhar para aquele que prometeu, porque ele é fiel. E analisar os princípios. Deus mandou? Mandou, então eu vou fazer, porque Deus mandou. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Pastor, a atitude de Sara em relação à promessa foi tipo a reação de Eva
desobedecendo a Deus e fazendo o que Adão fez. Ela desobedeceu a Deus. Na realidade, quem desobedeceu a Deus na priori foi Adão. Se Adão não tivesse comido, nada teria acontecido, porque a ordem foi dada para ele. Teria. Isso. Por isso que aí a gente vê o nosso papel, o papel da mulher. Você já imaginou como que Sara ficou na cabeça de Abraão? Nós mulheres, nós temos um poder de influência que nós desconhecemos. Por isso que Deus fala que a mulher sábia ela edifica, mas a tola com a própria mão derruba a casa dela. Nós temos um poder de persuasão. Nós temos a planta da família na nossa mão. Nós é que edificamos, não é o marido. Não é o marido. Nós é que edificamos. Está vendo? A Bíblia diz que é melhor morar no canto do eirado sozinho do que com a mulher faladeira na mesma casa. Pensa como que é que Sara ficou no ouvido dele. Ela foi sábia, sair da terra com ele, concordar, né, obedecer. Foi sábia na questão do Egito, quando o rei, né, tomou ela de Abraão, mas nesse momento ela não teve sabedoria. Não teve. Aí a gente percebe o seguinte: a mulher sábia ela edifica, a insensata ela joga no chão. Por isso que a gente está sempre trabalhando nisso. Tem mulheres que vão lá em casa para conversar comigo, e se elas pudessem voar no meu pescoço, elas voavam, mas a mesa é larga. E a cadeira é de rodinha, aí eu já fico mais para trás um tiquinho. Tá vendo? Eu atendi uma pessoa domingo, uma situação de traição. Aí ela falou assim: eu congrego em tal igreja e meu marido em tal igreja, porque ele não quis me acompanhar. Eu falei: ele está certíssimo, porque o marido não acompanha a esposa, é a esposa que acompanha o marido. Cadê a Gabriela? A mulher deu vontade de levantar e ir embora. O que você está fazendo aqui, Gabi? Não é você que acompanha o Bolívar, não é? Ele pode concordar com você, mas a priori é você que acompanha ele. Teve alguém que ligou lá em casa, nos convidando para jantar. Eu não sei nem o que o pastor resolveu com essa pessoa. Que ela falou: estou ligando para a senhora porque eu quero convidar vocês para virem jantar aqui amanhã, mas era no sábado. Eu falei para ela: olha, eu vou passar o telefone para o meu marido, que essas questões ele resolve. Porque eu que dependo dele. Aí ele conversou lá e nós não fomos, que a gente já tinha compromisso, né? Mas eu falei para essa pessoa: seu marido está certo, ele não tem que te acompanhar. E aí ela foi falando um monte de coisa, era um caso de traição. Eu falei que meu marido teve todos os reforços que ele precisava para te trair. Porque ele tem uma mãe dentro de casa, não é esposa. O que você fez com o seu marido foi transformado em mãe. Você é mãe dele, você não é esposa. Você quer um marido? Ela falou: ah, se Deus quiser. Eu falei: não, estou perguntando se Deus quer, estou perguntando se você quer. Porque Deus não quer que você separe. Separação nasceu no palácio do governo do inferno. Deus não quer que você separe. Agora a escolha é sua. Deus não vai descer do céu para escolher para você, porque Ele já falou aqui o que é a vontade dele. Agora, se você quiser formar o seu marido, você mulher dele, aí acho que ela ficou meio enfesada e falou: então me fala aí, o que eu tenho que fazer? Tá vendo? Pessoas que querem tomar decisões preocupadas com o que os outros vão falar. Mas aí o que o povo vai falar? Eu falei: não me interessa, me interessa o que Deus vai te falar. Tá vendo? Somos nós. Somos nós.
A Bíblia ela não dá detalhes, mas eu posso imaginar a Eva com aquele fruto ali oferecendo para o marido dela. Igual que diz que sim, vai, diz que sim, diz que sim. Come, come, só um pedacinho, é gostoso. Come, 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 come. Tá bom, vou comer. Igual Sara toda noite. Vamos namorar, Sara? Eu acho que é melhor você namorar a Agar. Que a Agar é nova, bonita, ela vai engravidar. E aí, Abraão, o dia que você vai tentar com Sara, com Agar? Olha a situação. Eu estava conversando com a outra pessoa, queridas, e falando para ela o seguinte: para de lembrar seu marido que aquela mulher já deu em cima dele. Para, esquece essa mulher. Você veio aqui para falar de você ou da mulher? Às vezes o marido já até esqueceu. Mas a mulher fica lembrando ele. Nós precisamos ajudar, irmão Tiquinho. Precisamos ter disposição para abraçar os princípios de Deus. Para abraçar. Como a gente tem coisa para aprender. É princípio. É princípio. Eu estava comentando na reunião sábado da luta que eu tenho no meu interior em relação à posição de obediência de princípio do meu marido em relação a acudir o necessitado. Tem dia que eu olho e falo, não acredito. Estou precisando de 50. Ele abraça esse princípio. Helenita e Eliette estão na liderança, elas sabem. Ele abraça esse princípio de ajudar as pessoas, de ajudar mesmo. E eu falo assim, gente, não estou acreditando que eu estou escutando, não. Você vai fazer isso? Não, bem, eu já fiz, bem, não. Aí eu calo, né, para não fazer besteira. E vou pedindo Deus me convence que é o princípio do Senhor. Espírito Santo, por favor, me convence para tirar essa luta daqui. Aí ele fala assim, bem, eu dou aqui, Deus manda alguém de lá para me dar. Estou preocupado. Mas imagina se eu ficar lá o dia inteiro. Ou ele morre ou eu morro. Pastor, Marcos me deixei, tem dia que eu faço uma luta para entender também. Pois é, mas deixa. Tem dia que ele liga, mãe, estou precisando de tanto, porque eu tinha tanto, fiz isso tanto para a pessoa, agora estou sem nada. Eu, Jesus, eu dia também não tem nada para todo dia, eu tenho que sair correndo, Jesus. Mas Deus faz um milagre. Direto. Mas nós temos que ter cuidado, principalmente em relação ao nosso marido, aos nossos filhos. Pessoas que são casadas com um marido que tem filhos fora do casamento. Cuidado para não fazer igual Sara fez com Agar. Manda esse filho embora. Pensa a situação daquele menino lá no deserto. Pensa a situação. E às vezes quando nós casamos com alguém que já tem filho, a gente não quer aceitar os filhos dele. Filho é fato. Nada muda esse princípio, não é? Nada muda. E às vezes a gente tem dificuldade. Quantas vezes, né, a gente aconselha casais com essa dificuldade? Não mande o filho do seu marido e nem o filho da esposa, no caso, embora. Porque ele pode ir para um deserto e não ter um anjo lá. Pense. Tem nada a ver, né? A Lívia está falando aqui que tem gente que chega a falar ou ele ou eu. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Eu falo isso porque pesa para mim também. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu converso com o Espírito Santo, mais convicção eu tenho de que está mais na nossa mão do que na mão do marido.
Porque Deus deu para nós a capacidade de realizarmos até 7 tarefas ao mesmo tempo, não é? Para o homem Ele deu uma. Então nós temos uma mente mais perceptiva das coisas. Eu lembro que quando eu dava aula, meus alunos falavam assim: tia, você tem olho atrás? Que eu estava escrevendo no quadro, falava: fulano, senta. Aí eles admiravam. Como que a tia vê se ela está de costas? Está vendo? Por isso que cada vez que eu estudo mais sobre a mente, sobre o cérebro do homem, da mulher, sobre o comportamento de um e de outro, quando eu vou para a Bíblia para comparar esses comportamentos, olha o comportamento de Ruth. Boaz não teve a percepção que Ruth teve, porque ela obedeceu um princípio. Foi parar onde? Na genealogia de Jesus.